Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo. E é porque hoje é terça-feira que, com muito gosto, a esta hora, mais minuto, menos minuto, começamos a rubrica que foi já anunciada da Operação Trânsito, que é possível pela presença aqui do chefe Ricardo França. Bom dia, chefe. Muito bom dia. Então, bem disposto? Sim, está ok. Pelo menos o tempo está muito agradável. Está agradável, sim senhora. E os papelinhos que traz consigo com os relatórios dos comportamentos na estrada? Aqui a porca torce o rabo, como diz. Entristece um bocadinho, não é? Mas não vamos... Não pelo número de acidentes, que não foi... Portanto, temos aqui uma semana com 13 e uma semana com 10, portanto... Andará na média, digamos assim. Não foi portanto, pelo número de acidentes, mas... Pela gravidade, digamos assim, dos acidentes, porque na semana de 17 a 23 temos 5 feridos graves e um ferido ligeiro, e na semana de 24 a 30 temos 2 feridos graves e 2 ligeiros. Realmente, assim sendo. Portanto, assim sendo, e quando falo em feridos graves é preciso ter atenção ao seguinte: há feridos que à partida são graves, mas depois as coisas se recuperam, mas há outros que não sei se será alguns desses casos, há outros em que as pessoas ficam com problemas para o resto da vida, portanto deixam de ter a vida normal que tinham, e isto acarreta grandes problemas para a pessoa e para os familiares, não é? Principalmente na questão se por acaso a pessoa que for ferida for o garante, digamos, da subsistência, portanto já se vê por aí. Mas não é só por aí, é também que se a pessoa ficar dependente de terceiros para, enfim, a sua alimentação, o seu vestir, a sua higiene pessoal, isso tudo, quer dizer, sabe-se que isto, qualquer pessoa pode compreender que não é fácil. Precisamente, isto tem a ver com distrações e com coisas que não são evitadas. Daí que temos todos nós que fazer os possíveis para que os acidentes não aconteçam, e se acontecerem, não sejam muito graves. Exatamente. E isto apela principalmente à questão do excesso de velocidade, portanto, da velocidade, que é a causa principal da gravidade, digamos assim, da maior parte das vezes. Bem, então vamos começar aqui pela semana 17 a 23 de janeiro. Temos 13 acidentes, 10 dos quais nesta Ilha Terceira, 1 na Graciosa e 2 em São Jorge. Como disse, temos, além dos danos materiais, temos um ferido ligeiro, foi aqui na Ilha Terceira, 2 feridos graves também aqui na Ilha Terceira, um ferido grave na Graciosa, com apenas um acidente, e 2 feridos graves nas Velas, portanto em São Jorge. Já vou aqui falar mais ou menos do quais foram as causas dos acidentes, portanto, relativamente a esses ferimentos graves. Mas antes disso, temos excesso de velocidade. Temos 2 acidentes em que um resultou ferido ligeiro, uma jovem de 23 anos, um despiste na via Vitorino Mésio. Um outro acidente, também um despiste de um senhor de 55 anos, também ferido grave. Portanto, aqui à partida pode haver outra causa que também tenha coadjuvado, mas à partida a velocidade, portanto, estaria presente velocidade a mais. Temos aqui não cedência de prioridade, quer relativamente às regras da prioridade, quer relativamente ao sinal de stop, quer ainda à prioridade nas rotundas. Aqui houve um acidente, e isso foi nas Velas, salvo erro, em que no mesmo acidente ocorreram 2 feridos graves, um senhor e uma senhora, portanto, de 73 e 78 anos, respectivamente, que estavam num quadriciclo, daqueles quadriciclos que nós conhecemos aqui por Papa-Reformas, que são umas caixinhas que aqui não têm segurança nenhuma, aquilo anda devagar, aquilo anda devagarito, por velocidade à partida não é problema, mas se levar uma pancada, é um veículo que tem muito pouca resistência ao embate, e os ocupantes acabam por sofrer essas consequências. E aqui, à partida, estaria esse veículo, esse Papa-Reformas, a sair de um posto de abastecimento de combustível, num sítio de visibilidade muito reduzida, e acabou por levar uma pancada de um veículo ligeiro, portanto 2 feridos graves.
Depois temos aqui uma situação que por acaso foi mesmo aqui próximo, um pouco mais abaixo aqui do Rádio Clube de Angra, uma situação um pouco caricata, no sentido de que há uma senhora que vai com o seu veículo no sentido descendente e quando se apercebe que há um veículo que vem no sentido ascendente e que transpõe a linha contínua separador dos sentidos de trânsito, porque para cima tem 2 vias de trânsito, para baixo só tem uma. E essa senhora, lá está, vendo o carro na sua direção, o que é que fez? Desviou-se para a direita, o mais para a direita possível, para evitar o embate frontal. Acabou por embater numa parede. Não houve o embate do outro. Okay. O outro não chegou a embater nela, mas ela desviou-se e embateu numa árvore. Então a árvore, por acaso a árvore era pequena e acabou por não, portanto, não fazer grande moça na viatura nem na senhora. Porque se fosse uma árvore mais forte, o embate podia ter tido consequências bastante nefastas, mesmo para a condutora. O outro condutor vai saber, embora não tenha vindo do acidente, mas foi por causa do acidente, vai saber que tinha álcool, portanto, a mais e acabou por ser detido. Depois temos aqui 2 situações que resultaram também 2 feridos graves, que têm a ver com atropelamentos em passagens para peões. Uma jovem de 22 anos, com ferimentos graves aqui, portanto o embate não foi assim com muita força à partida, mas a jovem parece-me que também tinha problemas já de saúde graves e isso também não terá contribuído nada bem para isso. Portanto, o ferido grave a atravessar a passagem para peões. Um outro senhor também de 72 anos, também com ferimentos graves, também a atravessar uma passagem para peões. Eu queria aqui salientar o seguinte em relação a essa situação. Os condutores, claro está, que estão a conduzir um veículo potencialmente perigoso, a eles cabe-lhes ainda um maior cuidado, porque têm um veículo potencialmente perigoso, não é? Portanto, todos os condutores devem, ou sabem, ou deveriam saber, que ao aproximar-se de uma passagem para peões, têm que redobrar a atenção a ver se não há ninguém ali que esteja próximo ou perto a iniciar a travessia, ou que tenha essa intenção. Para já devem reduzir a velocidade, não é? E depois verificar se efetivamente há algum peão que queira iniciar a travessia ou que já tenha iniciado. Pronto. E aí deixar passar. Não é como se nada fosse e seguir e depois se aparecer um peão logo se vê. Não, porque depois pode não haver tempo nem espaço. Por outro lado, também é preciso que as pessoas entendam, e até porque a maior parte das pessoas também são, ou muitos, além de peões, são condutores. É preciso entender que não se deve chegar a uma passagem para peões, mesmo que tenha o direito de passar por ela, assim, e pura e simplesmente atravessar. Há que verificar se pode fazê-lo com segurança. Se há algum veículo que esteja a aproximar daqui, que ele, eventualmente o condutor o esteja a ver ou não. É olhar para ele, ver se ele o está a ver, se ele reduziu a velocidade, se a velocidade que ele vem, se é passível de poder parar antes de chegar à passagem para peões. Porque, por muita razão que o peão tenha, a verdade é que se levar uma pancada, ninguém lhe tira as dores ou ninguém lhe vai dar a vida se eventualmente falecer. Portanto, muita atenção. Outra questão que também se verifica e que é a questão do uso do telemóvel. O uso do telemóvel não é só para os condutores. Os peões também têm muito cuidado, principalmente quando estão a proceder a uma travessia. Quer dizer, há pessoas que vão falar o telemóvel, esquecem-se que estão na estrada e que há outras pessoas, que há veículos, e outros mensagens e tal, e vão ali aliados ao meio que os rodeia. Não pode ser assim. Não. Portanto, atenção que a responsabilidade tanto é de um como do outro é em ter cuidado para evitar acidentes. Depois, em termos de... temos aqui também uma mudança de direção irregular, um marcha atrás, aqueles toquezitos nos parques de estacionamento e mudança de via sem a devida precaução. Detenções tivemos 3, 2 por álcool, taxa de 1,55 e 1,89 e uma por condução sem habilitação legal. Semana de 24 a 30 de janeiro tivemos então 10 acidentes, 8 dos quais desta ida terceira e 2 em São Jorge. Graciosa, pelo menos que o PSP tivesse conhecimento, não ocorreram acidentes. Como disse há bocado, também tiveram 2 feridos graves e 2 feridos ligeiros. Temos aqui um ferido grave que foi um condutor de um ciclomotor que se despistou e capotou, portanto, certamente que a velocidade estaria aqui presente a mais. Depois temos também um outro despiste, também em princípio excesso de velocidade, um jovem de 22 anos
o condutor do veículo ligeiro também que se despistou. Portanto, isso é com os condutores com carta se calhar há pouco tempo e que julgam que já são os melhores condutores do mundo. Mas enfim, não estou a dizer que terá sido aqui o caso, sim, mas a velocidade certamente não seria a adequada, não é? Para a idade e pouca Mas temos aqui uma situação de um acidente que foi alegada distração, não sei qual terá sido a distração, todos nós sabemos que existem imensas razões para nos distrairmos. E em qualquer coisa que nós estamos a fazer e na condução também é a mesma coisa, não é? Depois temos aqui uma ultrapassagem sem as devidas precauções. Em termos de tensões, também tivemos 3 detenções nessa semana de 24 a 30 de janeiro. Duas por álcool, 1,61 e outra por 2,60 e uma por condução sem habilitação. Além disso, também foram elaborados 2 autos de notícia por condução sem habilitação, porque só a posteriori é que se veio a verificar que efetivamente os condutores não estavam devidamente habilitados, portanto, mas o caso segue para o tribunal e a punição será aplicada na mesma, como se tivesse eventualmente sido detido na altura. É sempre tão agradável ouvi-lo e acredito que por causa desta rubrica e da sua presença aqui outros acidentes se possam evitar, esperando que sim. Mas não vou deixar... É por isso que aqui estamos sempre, semanalmente. Não vou deixar ir embora sem deixar aqui uma reflexão que vem quase sempre da antiguidade. Tenho aqui, como são 2 semanas, também trago 2. 2, exatamente. Para por acaso não é muito antigo, são tanto aqui tem um que é do século XX, um escritor inglês que é o Aldous Huxley, que diz que conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que sabe. Profundo, como sempre. Depois temos aqui um outro, que é de um filósofo inglês do século XIX, John Stuart Mill, que disse que quem só conhece o seu lado do problema sabe pouco sobre ele. Esta aqui eu acho muito importante, que há muita gente que se julga-se que sabe tudo e às vezes, imita as suas opiniões e bem, sim, né? Tem direito, só que há que, para que se dê uma opinião mais abalizada, tentar saber mais alguma coisa e o outro lado também, com a opinião do outro, para que efetivamente a nossa opinião possa ser mais abalizada. Sem dúvida nenhuma, da discussão há de nascer sempre a luz e ainda bem que nos traz estas reflexões e este conteúdo todo, pelo qual agradecemos muito a sua presença e até uma próxima oportunidade. É sempre com gosto. Até muito bom dia. À próxima. Bom trabalho. Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo.